10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, alunos! Meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago mais uma aula para vocês, cujo assunto é progressão aritmética, também conhecido como PA. Então, progressão aritmética é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo precedente, ou seja, anterior, com uma constante R. O número R é chamado de razão da progressão aritmética. Bom, então o objetivo da aula de hoje é conhecer e entender as progressões aritméticas, conhecer a razão de uma progressão aritmética, classificar uma PA, uma progressão aritmética, conhecer o termo geral de uma progressão aritmética e ver aí a resolução de algumas questões de Enem. Bom, então, sem perda de tempo, vamos começar aí conhecendo e entendendo as progressões aritméticas, tá bom? Então, para isso, vejamos aí exemplos, certo? Então, no exemplo A, ó, nós temos aqui uma sequência com os valores 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. E essa sequência é uma PA, ou seja, é uma progressão aritmética finita de razão 3. Ora, como é que eu sei que é uma PA? Para ser uma PA, nós temos que obedecer o que foi dito aqui em cima. Cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo precedente, ou seja, anterior, com uma constante R. Nesse caso, a constante R é 3. Então, se nós começarmos aqui do segundo, ó, se somarmos, para encontrar o segundo, somarmos aqui o anterior, que é 4, com a razão 3, ó, 4 mais 3, 7. Para encontrar o próximo, ó, 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E assim por diante. Então, o valor de qualquer termo a partir do segundo é a soma do anterior com a razão R. Então, está caracterizada uma progressão aritmética, tá bom? E nesse caso ela é finita, por quê? Porque o número de termos, certo? É finito, ou seja, é possível encontrar o total de termos dessa sequência, ou seja, dessa progressão aritmética. Olha o exemplo B. Nós temos aqui a sequência com os valores 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e reticência. Isso aqui é uma PA infinita de razão menos 2. Por que menos 2? Porque, ó, começando aqui do segundo, vamos pegar o anterior, que é 10, e somar com a razão, que nesse caso é menos 2. Então, fica 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 2, menos 2. E menos 2 com menos 2, menos 4. E assim por diante. Então, o termo qualquer a partir do segundo é igual ao anterior somado com a razão R. Então, está caracterizada uma progressão aritmética. Nesse caso, infinito. Porque ó, no finalzinho da sequência, ó, tem aqui os 3 pontinhos indicando a reticência, certo? Ou seja, uma infinidade de elementos pertencentes a essa sequência. No exemplo C, ó, nós temos uma sequência cujos valores são todos iguais a 5, tá bom? Então, isso aqui é uma PA infinita de razão que, ó, 0. Ora, se começarmos aqui do segundo, pegando o anterior e somando com a razão 0, ó, 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. E assim por diante. Ou seja, todo e qualquer termo a partir do segundo é igual ao anterior somado com a razão R. Então, está caracterizada uma progressão aritmética. Só que nesse caso, mais uma vez, ela é infinita, pois temos aqui ó, a reticência no finalzinho da sequência. Então, vamos lá agora para um exercício resolvido, tá bom? Então, na questão 1 é dito o seguinte, ó, verifique se é ou não progressão aritmética a sequência
com os termos ó, a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice 5. Então, é uma sequência representada de forma genérica, dada pela lei de formação a índice n igual a 3n mais 5, para todo n natural não nulo e n menor ou igual a 5, certo? Então, para saber se essa sequência representada de forma genérica é uma PA ou não, vamos fazer uso dessa lei de formação, a índice n igual a 3n mais 5. Como? Substituindo o valor de n, já que ele é natural não nulo menor ou igual a 5, então n vai assumir os valores 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Isso para encontrarmos os 5 termos genéricos, representados de forma genérica, aqui na sequência. Olha só a solução. Ó. Então, primeiro vamos fazer n igual a 1. Então, ó, aqui nessa sequência, onde tiver n, certo? Ó, nós iremos substituir nesse momento por 1. N é igual a 1. Então, aqui eu tenho a índice n, então fica a índice 1 igual 3 vezes n, então fica 3 vezes 1. E repeto mais 5. Nesse momento, ó, eu tenho duas operações, uma multiplicação e uma adição. Resolvendo primeiro a multiplicação, ó, 3 vezes 1, 3, certo? Ó, está aqui. E o mais 5 repete aqui. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Portanto, a índice 1 ó, é igual a 8. Tá bom? Da mesma forma, vamos fazer para encontrar o segundo termo. Só que agora o n vai ser 2. Ó, então, n igual a 2. Então, onde tem n, substituímos por 2. A índice n, então fica aqui, ó, a índice 2. Igual 3 vezes n, então fica 3 vezes 2. E repeto mais 5. Multiplicação e adição, resolve primeiro a multiplicação. Ó, 3 vezes 2, 6. Repeto mais 5. 6 mais 5, 11. Portanto, a índice 2 é igual a 11. Da mesma forma, iremos substituir o n por 3. Ó. N é 3, então a índice 3 é igual a 3 vezes 3 mais 5. 3 vezes 3 é 9, mais 5, 14. Para n igual a 4, 3 vezes 4, 12. Repeto mais 5, 12 mais 5, 17. A índice 4 é 17. E por fim, n igual a 5. Encontrando assim o índice 5 é igual a 3 vezes 5 mais 5. 3 vezes 5, 15 mais 5. Portanto, a índice 5 é igual a 20. Note que cada termo da sequência, ó, 8, 11, 14, 17 e 20, a partir do segundo, ou seja, a partir do 11, é igual à soma do termo precedente, ou seja, o anterior, com 3. Ou seja, para me encontrar o 11, eu pego o anterior, 8, e somo com 3. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. Logo, a sequência é uma PA finita, porque tem 5 termos, e sua razão é 3, certo? Pois a diferença entre dois termos é sempre 3. Agora, vamos para o cálculo da razão de uma progressão aritmética. Primeiro teorema. Ó. A razão R de uma PA, cujos termos são a índice 1, a índice 2, a índice 3 reticência, é dada por R é igual a índice n mais 1 menos a índice n, para todo n natural não nulo. Nesse momento aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, que a razão de uma PA é igual a uma diferença. E diferença de quê? Ó? De dois termos. Mas que termos? Ó? Aqui nós temos o termo n e o termo n mais 1. Ou seja, esse termo aqui é uma unidade à frente desse outro aqui. Ou seja, são dois termos consecutivos. E aí nós iremos fazer a diferença, certo? Desses dois termos. Ou seja, um termo qualquer, nesse caso aqui, a partir do segundo, menos o anterior. Tá bom? Então, só isso. A razão nada mais é do que uma diferença entre dois termos consecutivos, tá bom? Razão de uma PA. A recíproca do teorema também é verdadeira, ou seja, se você tem uma sequência a índice 1, a índice 2, a índice 3, tal que a diferença a índice n mais 1 menos a índice n é igual a r constante, ou seja,
A índice n mais 1 e a índice n são dois termos consecutivos. E aí, se você pegar o termo com a posição maior menos o termo com a posição menor, e o resultado for sempre a mesma constante, ou seja, sempre o mesmo valor, para todo n, ou seja, para todo e qualquer dois termos consecutivos, então a sequência é uma PA, ou seja, a razão é a diferença entre dois termos consecutivos. E se você pegar numa sequência dois termos consecutivos e fazer a diferença e sempre o resultado for o mesmo, essa sequência será uma PA. Bom? Olha o exercício resolvido. Ó. Calcular a razão da PA A índice n, certo? Uma PA representada de forma genérica, n natural não nulo, sabendo que a índice 7 é igual a 1/3 e a índice 8 é igual a 1/2, tá bom? Então, é simples, é só seguir o que foi dito aqui em cima, fazer a diferença de dois termos consecutivos. Como aqui nós temos a índice 7 e a índice 8, então são dois termos consecutivos. Então, nós vamos pegar o termo de posição maior, que é o índice 8, menos o termo de posição menor, que é o índice 7. Olha só a solução. Ó. R é igual a índice 8 menos a índice 7. E aí é só fazer. Quem é a índice 8? 1/2 menos o índice 7, que é 1/3. 1/2 menos 1/3 é igual a 1/6, certo? Portanto, a razão dessa PA genérica, certo? Vai ser 1/6. Uma observação. Ó. Caso você tenha alguma dúvida a respeito de operações com frações, nós teremos aí no canal também um videozinho falando dessas operações, tá bom? Adição de frações, subtração de frações, multiplicação de frações, divisão de frações, potência, radical, tudo envolvendo, todas as operações envolvendo frações, tá bom? Só procurar aí no canal.